Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao nosso 26º dia da nossa jornada de devocionais. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Estou apaixonada pela transformação que nasce de dentro para fora, não só em você, mas também comigo. E hoje o nosso devocional vai te lembrar que você não está aonde você está por acaso. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, que nesse dia você possa abrir o nosso entendimento e que o nosso coração esteja sensível a ouvir a Tua voz, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que possamos estar alinhadas no lugar que o Senhor nos colocou para realizar a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso versículo-chave de hoje está em Esté 4,14 e diz assim: Portanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que fostes nomeada rainha da Pérsia. Gosto sempre de iniciar dizendo porque eu escolhi esse tema, que é influência com propósito. O que isso tem a ver com a constância, né? Se tem algo que tenta nos paralisar, é a dúvida. Se estamos mesmo, né, no lugar certo, se temos influência real, se a nossa vida tem impacto, é uma dúvida que permeia em nossas mentes. Mas constância tem a ver com permanecer firme, mesmo quando não se vê o impacto ainda. E é aí que entra a influência com o propósito. Tem dias que você sente que a influência, que não é influência na verdade de nada. Tem dias que você sente que não é influência de nada. Só que o propósito não depende do seu sentimento. Não sei se você conseguiu prestar atenção nisso que eu falei. Tem dias que você sente que não é influência de nada. Tem dias que você sente que não é influência de nada. Só que o propósito não depende do que você sente. Não depende do teu sentimento. O propósito de Deus para sua vida não depende do que você sente. Esther também teve medo. Ela também hesitou. Mas ela entendeu que sua posição, mesmo silenciosa, era estratégica. E o céu estava contando com ela também. Quando a gente vai olhar o contexto, Esther era uma jovem judia que, por obra divina, ela se tornou rainha. Uma jovem judia que, aos olhos humanos, não era ninguém, se tornou uma rainha, a rainha da Pérsia ali naquele momento. Num momento muito crítico, o seu povo estava ameaçado de extermínio. O povo judeu ia ser exterminado. E ela era a única judia que poderia ter acesso ao rei para intervir aquela situação, aquele decreto que tinha saído, né? O extermínio do povo judeu. Então o contexto é basicamente esse. E o seu tio, Mardoqueu, o tio de Esther, ele envia uma mensagem poderosa para ela, que é isso que nós acabamos de ler. O versículo que nós acabamos de ler. E aí ele fala para ela, quem sabe, se não foi para esse momento que você foi colocada aí. Aí essa é uma virada literal, né? Uma virada literária poderosa no livro de Esther. A personagem, então, que até então estava passiva, ou seja, ela realmente, se a gente for ver uma subida dessa na vida de uma jovem judia que não era, digamos assim, ninguém notoriamente para os homens, mas ela já tinha sido escolhida por Deus desde antes da formação dela, a gente já estudou sobre isso, né? E a gente sabe que ela, aos olhos humanos, quem era Esther? Quem era aquela jovem? Só mais uma entre eles. Mas para Deus, Deus já tinha feito, né, entregado esse propósito para ela. Esse propósito já estava escrito para ela. Então a personagem estava ali passiva na história. E o mais interessante é que ela realmente, antes, né, desse decreto aí, houve todo um processo para que ela chegasse a ser rainha. E até então ela se tornou rainha e pronto, estava lá de uma forma passiva na história. Simplesmente uma jovem se tornou rainha. Mas espera aí, o propósito era só esse mesmo? Ela se torna rainha? E aqui a gente vai ver que não. No fundo, Deus tinha um propósito maior com Esther. Não é apenas a honra, claro, de ser uma rainha, mas também usá-la para aquele momento de libertação do povo. Então agora ela se torna protagonista ativa do plano de salvação do povo. Então olha que interessante. A palavra tempo no hebraico, porque aqui esse livro está escrito no hebraico, a palavra tempo aqui que não é só um tempo cronológico, mas um tempo oportuno e estratégico. Então a palavra aqui em hebraico, no original, na escritura original, quando se fala tempo, é uma palavra que também dá a ideia de um tempo oportuno e estratégico. Não está ligado somente ao tempo cronológico. Entende? E chegaste ao reino vem da ideia de alcançar uma posição. Ou seja, não é só estar num lugar físico, mas alcançar uma influência com uma intenção divina. Então Deus, ele te plantou onde você está. Na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, até no Instagram, nas amizades que você tem. Tudo isso é o reino onde você pode agir. Influência com propósito não é sobre palco, é sobre posição.
Às vezes o seu propósito está escondido atrás da sua dor, da sua timidez, até da sua rotina. Mas o céu ainda está contando com você. Como Esther, pode ser que você precise também romper o medo de ser rejeitada, para obedecer ao chamado, porque ela precisou ir falar com o rei para intervir aquele plano, e ela teve medo de ser rejeitada, porque ali, quando a gente fala de uma rejeição ali naquele cenário, naquele contexto, se o rei rejeitasse a presença dela, né, ela poderia morrer literalmente, ele poderia mandar matá-la, enfim. Então ela teve medo ali, mas ela rompeu o medo, ela usou de estratégias também espirituais e muito controle emocional. Ela fez 3 dias de jejum, ela usou de estratégias espirituais, mas também de muito controle emocional, rompeu o medo para obedecer ao chamado de Deus para aquele tempo, né? Bom, eu mesmo já vivi momentos em que me questionei também. Será que tem um propósito em tudo que eu faço? Até mesmo o início, né? O início de quando eu comecei a gravar esses vídeos para o YouTube, já tem um tempinho, eu venho colocando aqui, se vocês derem uma olhada aí, tem mais 2 playlists aí de outro trabalho que eu fiz também. Eu pensei, sim, né? No início me bateu, né? Algo sobre propósito, é essa a direção mesmo que Deus quer que eu siga, né? E tudo mais, essas gravações. Mas quando eu recebo uma mensagem dizendo, Monique, foi por causa desse vídeo que eu voltei a orar, foi por causa desse vídeo e tal, é por causa daquele vídeo tal, eu me posicionei de novo. Então, aí eu entendo que eu estou exatamente onde eu deveria estar. E esses dias, inclusive, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Deus usou uma pessoa que não me conhecia para falar comigo. Que o projeto que eu estava realizando com mulheres, que era para eu continuar, essa foi a palavra, que era para eu continuar. Então a gente consegue entender que a gente está indo pelo propósito quando a gente recebe esses retornos até espirituais, entende? E com Esther também não foi diferente. Ela interviu, ela recebeu, ela rompeu os medos e ela recebeu o retorno do rei. E ele conseguiu não reverter aquele decreto de extermínio, mas ele conseguiu criar um novo decreto para ajudar o povo judeu a ao menos se defender daquela situação que iria acontecer. Então ela recebeu um retorno. Então ela entendeu que sim, foi para aquele tempo mesmo que Deus levantou ela como rainha. Esther, ela só conseguiu se posicionar depois de entender quem ela era. Não só rainha, mas uma filha de Deus. Uma filha do Deus Altíssimo naquele lugar. A autoestima da mulher cristã, ela precisa estar firmada na missão que ela carrega também. E não na aprovação das pessoas. Você vê que tinha, com certeza, pessoas que não aprovavam Esther. Ela era judia. E, inclusive, a pessoa que influenciou o rei para fazer aquele decreto de extermínio dos judeus já era uma pessoa que estava contra ela. Só que ela não se preocupou com isso. Ela se firmou na missão que ela carregava. Quando você entende que a influência com o propósito, você para de se comparar com outras mulheres e você começa a servir aonde você está. E aí você se torna uma mulher constante e o seu coração confiante, que é o nosso tema central. Bom, e esse foi o nosso devocional de hoje. Eu vou deixar aqui as afirmações para você escolher uma e comentar aqui abaixo. E a primeira diz assim: eu sou uma mulher posicionada com propósito. Segunda, minha influência é divina e estratégica. Terceira, eu não fui colocada nesse tempo à toa. Quarta, eu tenho valor mesmo nos bastidores. Quinta, o céu conta comigo e eu digo sim. Então todas as frases lindíssimas, né? Até dúvida de escolher apenas uma. Mas se essa palavra falou com você, compartilha com outra mulher que precisa se lembrar do valor da sua influência também. Siga lá no Instagram. O Instagram fica sempre aqui em cima, como você já sabe, Escola Mulher Majestosa ou Monique Moura Terapia. Para entrar no grupo também da escola, é só você mandar mensagem para mim no WhatsApp, que eu vou te incluir, vou conversar um pouquinho com você primeiro, depois te incluir no grupo gratuito da Escola Mulher Majestosa, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.